Iremos iniciar a audiência pública que dispõe sobre o orçamento do município para o exercício de 2020, compreendendo a administração direta e indiretamente. Peço ao secretário que proceda à leitura e depois ele mesmo. Já vou anunciar aqui, quero primeiramente também desde já agradecer ao Renato, ao Wagner, aos funcionários da prefeitura que estão aqui, que foi convidado para nos auxiliar na apresentação. E muito obrigado desde já à pessoa de vocês. Secretário. Mensagem número 1034/2019. Senhor presidente, encaminhamos a Vossa Excelência, em obediência ao que dispõe a Lei Orgânica do município, para apreciação e votação por parte dos membros dessa Igreja Casa, o projeto de lei número 1775/2019, que dispõe sobre o orçamento do município para o exercício de 2020, compreendendo a administração direta e a indireta. A elaboração do projeto obedeceu às normas constitucionais em vigor e à legislação pertinente, particularmente a Lei Federal número 4.320, de 1964, a Lei Complementar Federal número 101, de 2000, Lei de Responsabilidade Fiscal, e a Lei de Diretrizes Orçamentárias do Município número 2.717, de 2019, bem como as instruções e portarias reguladoras editadas pelo Ministério de Planejamento, Orçamento e Gestão pelo Ministério da Fazenda. Os programas e ações constantes do projeto estão perfeitamente compatíveis com os demais instrumentos da sistemática de planejamento orçamentário, consoante dispõe o artigo 165 da Constituição da República Federativa do Brasil, tendo sido modificada com base na faculdade contida na lei instituidora do Plano Plurianual. Algumas novas ações, órgão responsável por programas e ações e os indicadores e respectivos índices, bem como adequadas metas físicas em função das modificações nos programas de acordo com o especificado no anexo 1 dessa mensagem. Projeto de lei orçamentário, ora encaminhada à apreciação dessa Casa Legislativa, observa os programas concedidos no Plano Plurianual para o período de 2018 a 2021, elaborado nos termos do artigo 165, parágrafo 1º da Carta Magna, e classificações definidas pelas normas editadas pelo Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão pelo Ministério da Fazenda. A receita total estimada para 2020 apresenta um acréscimo de 12,23% em relação à receita atualizada do exercício corrente. Esse crescimento se deve principalmente em virtude da receita do Instituto da Previdência do município de Itapecerica da Serra, Itaprev, e os aumentos das transferências de capital, nos demais impostos e transferências governamentais, principalmente a quota parte do FPM e do ICMS e a transferência do Fundeb, salário de educação, entre outros. Há uma expectativa de crescimento. E agora nós vamos passar aí a apresentação, né, para o Renato, né, da administração, fazer a apresentação para todos que estão aqui na plenária. Por favor, Renato. Bom dia. A gente vai apresentar o orçamento. Então, para 2020, está estimado a arrecadação ser 563.121 milhões. Desse valor, a saúde vai participar em 25.621. Aqui são as transferências que eles vão receber do governo federal e do governo estadual. Do Instituto de Previdência está estimado em 53 milhões e o da Prefeitura 484 milhões e 500 mil. Aqui está discriminado as principais receitas para 2020. Então, a gente tem o imposto de renda, a gente está estimando que a gente vai arrecadar 35 milhões. Então, a gente está estimando aqui que a gente vai arrecadar 35.224.
com imposto retido na fonte, 11.719. Para não ficar extenso, eu vou falar os principais. Ó, do ISS, 26.154. Do Fundo de Participação dos Municípios, que é a transferência do governo federal, 81.611. E do ICMS, 86 milhões. O IPVA, 17.200.000. As outras transferências do Estado vai ser 13.330.000 do Fundeb, que é para o ensino, 89.575. As operações de créditos, 34.316. As transferências de capital, 30.088. As transferências de capital são referentes que o governo federal e o governo estadual vai repassar para o município. Do valor que o governo federal e estadual passa de ICM, FPM e o ISS, ele retém uma parte que é para a formação do Fundeb. Isso ele já deduz na hora de fazer o repasse para a prefeitura. Então vai ficar em 35.836. Aí vai ficar totalizando 484.500, a saúde 25.621, o Instituto de Previdência 53, totalizando 563.121. A receita prevista para 2020. Essa receita vai ser distribuída da seguinte forma, então a gente vê aqui que a Câmara, para 2020, solicitou para a Prefeitura 14.640.000. O gabinete do prefeito vai ficar com 4.373.000. A Secretaria Municipal de Governo, 3.360.000. A Secretaria Municipal de Cultura, 3.134.000. Secretaria Municipal de Esporte e Lazer, 8.508.000. Secretaria Municipal de Inclusão e Desenvolvimento Social, 13.220.000. A Secretaria Municipal de Planejamento e Meio Ambiente, 2.654.000. A Secretaria Municipal de Administração, 26.889.000. A Secretaria Municipal de Finanças, 24.319.000. A Secretaria Municipal de Educação, 153.337.000. A Secretaria Municipal de Obras e Serviços, 4.834.000. A Secretaria Municipal de Assuntos Jurídicos, 20.345.000. A Secretaria Municipal de Segurança, Trânsito e Transporte, 22.338.000. A Secretaria Municipal de Turismo, 2.048.000. A Secretaria Municipal de Defesa Civil, 1.476.000. A Secretaria Municipal de Habitação, 24.360.000. E a Secretaria Municipal de Serviços Urbanos, 88.065. Totalizando 418.200 da administração direta. A saúde vai ficar com 91.421. E o Instituto de Previdência, 11.157. Aí tem essa reserva de contingência que está dentro do Instituto, para equiparar a receita e a despesa deles lá. Totalizando 563.121. Esse quadro, ele é o valor por função. Então, a gente vê que aqui, na função 1, que é o legislativa, é a Câmara, 14.640. Eu vou falar os principais aqui, que eu acho mais importante. Então, a gente vê aqui, ó, que na função 10, a saúde, vai ser 90.464. Na educação, que é 12, 151.958. Urbanismo, que é 15, 63.298. Habitação, 16, 24.360. E 17, saneamento, 22, 169. Os encargos gerais, isso aqui, encargos gerais entre as dívidas da prefeitura, 28.733.
99 é a reserva de contingência do Instituto de Previdência, aí a gente vai totalizar em 563.121. Esse quadro, ele está separado por fonte de recurso. Então, como que a gente vai gastar, quanto que a gente vai receber e onde será aplicado cada valor por fonte. Então, a gente vê que pessoal em cargos, com a fonte 1, vai custar da prefeitura R$ 89.903. Na fonte 2, vai ser R$ 74.735. Esse da fonte 2 é o Fundeb. Da fonte 5, 301. O pessoal em cargos da fonte 1 da Câmara vai custar R$ 9.985. Pessoal em cargos da fonte 1 com a saúde, R$ 46.486. Pessoal em cargos da fonte 5 da saúde, 1. E o pessoal em cargos da fonte 4, R$ 10.207. Esse aqui é o do Instituto de Previdência. Juros e encargos da dívida vai custar R$ 5.978. Outras despesas correntes, R$ 132.777. Outras despesas correntes com a fonte 2, R$ 28.796. Outras despesas correntes com a fonte 3, R$ 992. E outras despesas correntes com a fonte 4, R$ 876. Outras despesas correntes com a fonte 5, R$ 43.188. Com operação de créditos, outras despesas correntes é 536 mil. O investimento com a fonte 1 vai ser 8.601. O investimento com a fonte 2, que é o repasse do governo estadual, 713. Com a fonte 3, o investimento vai ser 10. Com a fonte 4, 80. Com a fonte 5, que é repasse do governo da União, 17.394. Investimentos com a fonte 6, 13 milhões. E a operação de crédito de 7 vai ser 33.780. E a amortização da dívida, 2.439. A reserva de contingência, 42.343. Totalizando 563.121. Esse quadro é referente à aplicação do ensino para 2020. Então tem algumas receitas que a prefeitura arrecada no decorrer do ano, que ela é obrigada a aplicar no ensino. Então são essas receitas aqui, totalizando em 223.309. Desse valor, a prefeitura é obrigada a aplicar 28.950. Mais a receita do Fundeb, que é 89.575, mais o rendimento do Fundeb, 325. Outras transferências da União, que eles vão repassar, que é direto para o ensino, 18.033, e as outras transferências vinculadas ao ensino, que é do Estado, 11.181, totalizando o orçamento da Secretaria, totalizando o orçamento para aplicação no ensino de 148.064. E vai ser distribuído da seguinte forma, esse valor. O gabinete de dependências vai custar 3.565. No ensino fundamental, 12.503. No infantil, 9.173. A educação especial, 3.706. Educação de jovens e adultos, 358. Aí a aplicação dos recursos do Fundeb, 89.575, os rendimentos do Fundeb, 325, as transferências da União e do Estado, totalizando 148.419. O mínimo obrigatório seria 148.064. Então essa diferença vai ficar lá por margem de segurança mesmo. Aí agora, da saúde. A base de dados é bem parecida com a receita do ensino. Então, o total da saúde para o próximo exercício
se fosse aplicar a lei, seria 15%, daria 37.931. Isso aqui são as receitas que eles vão arrecadar. Então, a gente vê que o governo vai repassar a atenção básica para eles, 6.950. Atenção média e alta complexidade, 15.695. Vigilância em saúde, 890. Assistência farmacêutica, 830. Controle de glicemia, 110. PAB Estado, 635. Programa Qualis Mais, 645. E dose certa, 60. Totalizando 25.615. Com recursos próprios dele, 6. Dando um total geral de 652 de obrigatório. Só que o orçamento deles vai ficar dessa forma. Os recursos próprios que a prefeitura vai mandar para eles vai ser 65.800.000. Mais os recursos vinculados desse ano é 25.621.000. A gente vê que se a gente fosse que essa diferença, o mínimo obrigatório é 37.931.000, só que a gente vai repassar 65.800. Os recursos próprios não computados na aplicação é 4.800.000. O total aplicado com recursos próprios 61 e o total aplicado próprios e vinculados vai dar 86.621. A receita corrente líquida vai ficar da seguinte forma. Da administração direta, 453.804. A saúde vai entrar com 25.621.000. O Instituto de Previdência vai ser só os rendimentos que entram do Instituto, por isso que o valor é tão baixo, 111.000. Total da receita corrente vai ser 479.535 e a dedução do Fundeb 35.836. Aí a gente chega na receita corrente líquida de 443.699. E aí o quadro com o pessoal vai ficar da seguinte forma. Prefeitura 150.822, a saúde 42.075, o Instituto de Previdência 2.044, outras despesas de pessoal 890, o total da despesa de pessoal 195.831. E em relação ao percentual da receita corrente líquida vai ficar em 44,14. E as outras despesas que a prefeitura tem que não entra no cômputo vai ser 26.693. Agora aqui vai eu explicar para vocês o que está previsto nesse orçamento. Então, na parte de esporte, está prevista a revitalização do Campo da Aliança, a construção de pista de atletismo no campo de futebol e praça esportiva, uma pista de skate, implantação de academias ao ar livre e áreas esportivas. Recapeamento vai ter no Valo Velho, no Jardim Jacira, no Parque Paraíso, Potuverá, na estrada Ari Domingos Mandu, entre outros. Outros vai ter a Praça do Parque, a conclusão, que vai ser para a Secretaria de Cultura, Esporte e o Social. Na parte da educação, tem a construção da quadra da Orquídea, construção de quadras da BenTV e na José Pereira de Borba, a entrega da previsão para entregar 3 creches do projeto, criação do Parque Urbano Educacional, a construção de pista de estábulo de ecoterapia e outros. Na habitação, a gente tem um projeto com o governo federal, onde a gente está prevendo para o ano que vem fazer a rede de coletora de esgoto no Horizonte Azul, a infraestrutura e recuperação ambiental do mesmo bairro, a regularização fundiária e a construção de um CRAS lá para o bairro. Aqui a gente vê uma evolução da receita desde 2016. Então, a prefeitura
arrecadou 372.029 em 2016, em 2017 foi 397.347, para 2018 foi 433.818, para 2019 estima-se 501.761. Isso depende muito aqui, essa estimativa depende muito do repasse do governo federal e estadual. Então, se eles não repassarem, não vai acontecer. Para 2020, é da mesma forma, 563.121. Na evolução da despesa, ficou da seguinte forma. Para 2016, foi 358.152, para 2017, 366.305, para 2018, 422 milhões, para 2019, 499.560 e para 2020, 563.121. Então, os dados são que a gente tem é esse. Aí, se alguém tiver alguma dúvida, lembrando também que essa apresentação está disponível lá no site da prefeitura, se vocês quiserem pegar. A apresentação por inteira, do jeito que você apresentou, está no site. É bom deixar claro para as pessoas saberem, né, que a apresentação vai estar no site. Alguém tem alguma pergunta? Eu queria ter uma pergunta. Eu gostaria de fazer uma pergunta, Renato. O jurídico ali, 20 milhões o repasse para o jurídico? Queria saber, por que 20 milhões? O que é feito lá, o que é passado? Então, é porque a prefeitura está sofrendo uns processos administrativos e esse valor está lá. Então, está estimado para o próximo exercício pagar em torno de 16 milhões de precatório, de precatórios. Por isso que o valor lá é 20 milhões. Ele fica empenhado, não quer dizer que vai gastar, não é isso? Ou não? Vai gastar? Vai gastar. Tem que pagar. Se não pagar o precatório, dá a rejeição de contas. Ah, que é aquela lá do... Obrigado. Renato, a respeito de renúncia de IPTU e Imposto sobre Serviços, 1.100.000. Você viu, hein? Então, essa renúncia de receita é a renúncia que a prefeitura concede pela lei para os aposentados e para as igrejas que são imunes. Aí a gente tem que contabilizar aqui essa estimativa. Nisso está incluída associações, todos que têm direito pela lei federal, seja todas as igrejas, né, de prédios. Isso, que são imunes, né, a impostos. Só mais uma pergunta, por favor, presidente. Eu estava sobre a receita, despesa com pessoal. Parece que tem uma despesa ali, outras despesas de 26 milhões, se eu não me engano. O que é essas outras despesas, Renato? Que é as despesas com aposentados e pensionistas, as despesas de precatórios e as indenizatórias. Então, aqueles 16 milhões que está no jurídico, se a gente for olhar para esse quadro, vai ser aqueles 16 está aqui dentro. Então, a gente deduz que, como aposentados e pensionistas, a prefeitura vai gastar em torno de 10 milhões. Entendeu? Dos 26, tem 26.693. Desses 26.693, aproximadamente 16 é aquele valor que está dentro do jurídico. Do jurídico, tá bom, obrigado. Aquela receita não computadas que você colocou aí... Está falando da saúde, né? É saúde, é isso? Não é? 4 milhões. Então, entender melhor. É porque, assim, tem despesas que a prefeitura repassa para a saúde, que essa ação na saúde não pode entrar como aplicação no ensino. Não, no ensino não, desculpa, na saúde. Então, por exemplo, assistência médica que a saúde paga para os servidores deles não entra na aplicação da saúde. E a taxa de lixo também não entra. Por isso, desse valor de 4.800.000, entendeu?
Wagner, não, Renato, só uma pergunta. Sim. Os 30 milhões já estão inseridos nesse orçamento? Os 30 milhões que foi solicitado de empréstimo? Já. Já? Ele está aqui, ó. Eu falo porque quando você fez a apresentação das obras que iam ser feitas, lá tem umas que seriam lá embaixo no sítio dos Patos, né? Porque aqui no orçamento ele está bem resumido, não significa que vai ser específico naqueles bairros, porque a gente não tem uma ação específica para cada bairro. Então, de repente, o secretário de obras não passou a informação correta, mas vai acontecer. Pode ser em outro bairro. Exatamente. Tá certo. Mas o valor aqui, deixa eu só achar aqui. Aqui, ó. Na despesa fixada do investimento com a fonte 7. É essa operação de crédito. Está estimado em 33.780.000. Então, ela já está no orçamento. Já está no orçamento. Ô, Wagner, a respeito da taxa de lixo, nós não tivemos nenhum crescimento? Então, a gente mandou um projeto, teve um projeto, mas foi rejeitado, né? Mas o valor teria que mandar outro projeto, na verdade. Hoje a gente gasta em torno de 20 milhões. 20 milhões e arrecada 5. A gente arrecada 5.600. Teria que mudar isso. Não tem nenhuma programação para aumentar, para fazer que aqueles que não pagam venham pagar? Então, mesmo esses que não pagam, não vai ser suficiente para pagar os 20 milhões. Teria que aumentar o valor, né? Fazer outra progressão, né? Sim, mas a gente vê que hoje o que paga são só melhoria, né? E, como você falou, se mandar outro projeto de lei. É fácil mandar um projeto de lei, né? Tem que fazer quem não paga, pagar, né? E não taxar já os que pagam, né? Não tem nenhum projeto para isso? Mas poder... é o que não é com ele, é o que o Renato está falando. Mesmo que taxasse as outras, não seria suficiente para arcar com a taxa do lixo. Está falando então, dos inadimplentes, né? Ou você está falando... Não, você está falando dos que, por exemplo, vamos falar de PTU, por exemplo. Não pagadores, vamos falar de PTU, por exemplo. Só a minoria que paga no município, né? Não inscritos. Não inscrita, exatamente, que não inscrita. Os não cadastrados. Mas não seria... Eu falo porque eu vou mudar o projeto. Alguém tem mais algum questionamento? Vereador Cepacol? Ninguém? Tem. Professor Marcelo? Renato, a educação, você falou 153 milhões. Né? Todo esse investimento é pagamento de professores, funcionários, tudo. Isso, tudo. Por favor. São 153 milhões. Exatamente. Para todo entra o trabalho. Aí, pagamento de pessoal, água, luz, telefone e a manutenção. Certo. A merenda escolar. Merenda escolar, pagamento de professores, água, luz. Tem a bolsa de estudos também, está dentro desse valor. Certo. Muito obrigado. Alguém tem mais algum questionamento? Não? Não? Então, sendo assim, eu quero agradecer aos funcionários da Prefeitura que veio aqui nos auxiliar, agradecer o Renato, o Wagner, a todos vocês, o meu muito obrigado, e está encerrada essa audiência pública. Obrigado aos funcionários da Prefeitura.